Então, vamos lá. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria solicitar, tá, que na aula de hoje vocês deixassem as câmeras ligadas mesmo para a gente se conhecer, tá certo? Então, fiquem à vontade. Hoje a gente vai estar conversando aqui a respeito da disciplina, como é que vai ser a nossa disciplina. Vou explicar um pouquinho a respeito dessa nova ferramenta do AVA, né, do que a gente vai ter, o que vocês vão ter ali dentro da nossa disciplina, tá certo? E, primeiramente, claro, como nos dias normais de aula, né, primeiro dia de aula, a gente tem, eu, pelo menos, não gosto, mas eu faço isso como de uma forma obrigatória, eu tenho que me apresentar, né? Vocês vão estar comigo aí durante um semestre, e aí, quem é esse doido que chegou na frente de vocês? Então, eu sou o professor Medina, fico, né, também na coordenação do curso de Direito, estou também à frente da supervisão de monitoria, mas além de tudo isso, né, eu sou fascinado pelo direito tributário, sou advogado, né, sou contador também, meu mestrado é em direito tributário, foi, na verdade, em direito tributário, né, sou mestre em direito tributário, iniciei um doutorado fora, também na área. Então, na verdade, eu sou um amante da disciplina, um amante da área, e eu acredito que eu tenha algo a contribuir aí para vocês, para que vocês tenham um semestre super bacana, e claro, né, um semestre novo, normal, né, algo diferente, mas que a gente possa aqui fazer com que vocês consigam aprender da melhor forma possível, tá certo? Como eu sempre pergunto, no primeiro dia de aula, eu queria saber de vocês, são poucos alunos ainda aqui nesse horário, mas eu queria saber de vocês quem é aqui que não gosta de direito tributário. Tem alguém aqui que não gosta de direito tributário? Podem falar no microfone ou então mandar mensagem, sem problema nenhum, tá certo? Vamos descontrair, hoje a nossa aula vai ser essa, vamos descontrair um pouquinho. Então, quer dizer que todo mundo gosta de direito tributário, fico surpreso e, claro, lisonjeado, né? Mas, na grande maioria das vezes, 90% dos meus alunos, eles não gostam de direito tributário porque acreditam que direito tributário é chato, porque tem história de cálculo, e aí eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, tá? Que não é bem assim. Claro que eu sempre digo que, para mim, direito tributário é muito mais fácil do que trabalho, do que empresarial, do que de civil, e os alunos ficam achando que eu estou mentindo, e eu vou mostrar para vocês que não é mentira, tá certo? E aí, gente, o que é que a gente vai estar fazendo hoje? Como é que vai ser aqui a nossa disciplina, tá certo? Nós temos aqui 4 unidades. Essas unidades, elas serão divididas em módulos, tá? Então, quando vocês entrarem no AVA, que já a gente vai conversar, a gente vai abrir o AVA, lá estará dividido em módulos. E aí, esses módulos, eles, claro, são justamente as nossas unidades aqui do nosso plano de ensino. Outra coisa, né? O plano de ensino já está disponível para vocês, tanto lá na ferramenta AVA, tá? Como também lá no Unifor Online. Então, vocês têm ali material didático, primeiro material, que é justamente o plano de ensino. E aí, esse plano de ensino, como eu disse a vocês, ele foi dividido aqui em 4 unidades. Então, a nossa primeira unidade, a gente vai estar estudando aqui a questão da obrigação tributária, tá? A questão da obrigação tributária. Alguns de vocês, para que a gente comece a falar da obrigação tributária, é necessário que a gente comece a abordar alguns conceitos que vocês viram lá em Direito Tributário 1. Professor, por quê? Porque a gente é uma complementação, né? Não adianta a gente começar a falar de Direito Tributário 2 se a gente não tiver ali uma noção do Direito Tributário 1. Então, algumas coisas eu acredito que vocês viram com alguns professores em Direito Tributário 1, de uma forma, claro, superficial, mas aqui a gente vai estar, talvez, aprofundando algo mais, tá? Então, o que a gente vai falar em relação à obrigação tributária? Crédito tributário, administração tributária, descrever a concepção normativa da obrigação tributária para a identificação das sujeições ativas e passivas, bem como dos casos da responsabilidade tributária e solidariedade.
Então, aqui o objetivo é empregar a obrigação tributária a partir de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. O que vocês vão observar muito nas minhas aulas é que a gente vai fazer sempre trazer a questão teórica, mas sempre com a questão prática envolvendo. Então, desde sempre, desde o primeiro dia de aula, vocês vão ter aqui uma parte prática para facilitar o entendimento de vocês na nossa disciplina, certo? Então, vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai ver conceito, espécies, a sujeição ativa e passiva, capacidade tributária, solidariedade, domicílio tributário, responsabilidade tributária, tá? Unidade 2. Crédito tributário. E o que é que a gente vai estudar aqui em crédito tributário? Aqui a gente vai estudar justamente o conceito do crédito tributário por meio da compreensão da constituição, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. E aí é interessante aqui eu lembrar desde o primeiro dia de aula, tá? Da importância da nossa disciplina. Professor, você está falando isso só porque é o senhor que está dando a disciplina. Não, minha gente. Preste atenção no que eu vou dizer desde o primeiro dia de aula. As unidades de direito tributário 2 são matérias que sempre caem na prova da OAB, certo? São matérias que sempre caem na prova da OAB. Então, vocês vão observar e eu vou estar sempre falando para vocês, gente, olha, isso aqui é importante, isso aqui cai na prova, isso aqui, enfim, eu vou estar sempre destacando os pontos principais que caem sempre em prova da OAB. É notório, se vocês observarem, pegarem as últimas 3 anos de prova da OAB, no mínimo, nós temos 5 questões de tributário, tá? E dessas 5 questões, pelo menos 3 a 4 são de direito tributário 2. Professor, qual é uma determinada matéria que sempre cai na prova da OAB? Por exemplo, crédito tributário. Então, o crédito tributário, ou a suspensão, a extinção, a exclusão, ou a própria constituição do crédito, é uma matéria que ela sempre está dentro da prova de direito tributário, certo? Então, veja da importância aqui de vocês terem uma boa aula, né? De vocês aproveitarem a aula e de vocês estudarem, certo? Não adianta nada que o professor plantar bananeira se o aluno realmente não estuda, certo? Já a gente vai falar também um pouquinho da questão de material, como é que vai ser, a questão de livros, tudo isso a gente vai estar conversando. Então, vamos lá. Unidade 3. Unidade 3, gente, ele vai tratar aqui, nós vamos tratar aqui em relação à administração e à fiscalização tributária. Administração e fiscalização tributária. E o que é que a gente trata dentro dessa unidade? Aqui a gente vai falar justamente da questão da própria administração tributária como um todo, da fiscalização tributária do ente tributante, né? O que é que o ente tributante ele pode fiscalizar, quem é que pode fiscalizar, até onde ele pode fiscalizar, né? Quais são suas prerrogativas frente a essa fiscalização e, claro, quais são os limites aqui que esse ente tributante ele tem para que ele venha a fiscalizar, certo? Além disso, a dívida ativa e as certidões negativas. Então, nós vamos estar observando aqui todo o trâmite para se chegar na dívida ativa, né? E também nós vamos explicar aqui o que são certidões, quais são as certidões, eu vou trazer modelos de certidões aqui negativas, para que é que serve essas certidões negativas, será que serve para alguma coisa, né? Será que o contribuinte, né, ou o sujeito passivo, ou sujeito ou a pessoa jurídica, ou a pessoa física, né? Será que ela realmente precisa aqui de alguma certidão para alguma coisa? Então, isso aí a gente também vai estar observando aqui nessa unidade 3, certo? E aí temos aqui a nossa última unidade, e não é, gente, porque ela é a última unidade que ela é a menos importante, tá certo? Todas essas unidades, elas são importantes. Na verdade, aqui foi feito, né, dessa forma, como se fosse um cronograma, para que vocês pudessem chegar e entender a última unidade melhor do que se fosse ela a primeira unidade, né? Que é justamente as noções gerais em relação aos impostos em espécies. Então, aqui na unidade 4, nós estaremos estudando, observando aqui
os impostos federais, estaduais e municipais. Impostos federais, estaduais e municipais. Mas como o próprio título da unidade traz, são noções gerais, tá? Nós temos aqui uma gama de impostos, né? Então, se a gente realmente for observar, estudar de uma forma mais pesada, a gente passaria o semestre inteiro estudando só impostos, tá certo? E aí, lembrando que, claro, essas noções gerais são noções que vocês vão ter e são justamente aquelas informações que sempre caem, não digo só em prova de ordem, não, até em concurso público, tá certo? Acredito que seja... Raul, eu te respondo já. Acredito que seja um semestre, tá? A gente vai ter condições aqui, tá certo, gente? De dar toda a matéria, tá? De forma tranquila, sem muito estresse, tá certo? Tem muita matéria, principalmente quando a gente chegar, vocês vão ver, quando a gente chegar na unidade 2, parece que não termina a unidade 2, de tanta matéria que né? Mas a gente consegue aqui, eu meio que já fiz o cronograma, inclusive já está no plano, para que a gente possa ter um semestre tranquilo, que a gente possa construir um semestre bacana e de aprendizado, tá? Eu vou responder aqui a pergunta do Raul. Deixa eu ver aqui. Professor, qual a diferença desse último módulo para que eu vi em tributário 1? Raul, tu está falando em relação a noções gerais dos impostos, é isso? Pronto. Lá, Raul, o que tu fez com quem? Foi com o Fernando, foi com a Diane, pronto. Lá, o que vocês viram realmente foi somente noções muito, mas muito gerais, né? Assim, os impostos federais estão na Constituição, e quais são os impostos federais, quais são os impostos estaduais, quais são os impostos municipais. Aqui não, aqui a gente já vai se aprofundar um pouquinho mais. Os fatos geradores, né? Quais são as alíquotas, a questão das leis específicas, tá? A gente vai tratar um pouquinho mais à frente do que vocês viram lá em Tributário 1, certo? Também viu os fatos geradores? Pronto. As alíquotas não, pronto. Aqui a gente vai estar. E outra coisa, né? Como eu disse a vocês, aqui a gente vai tratar também de caso prático, né? A gente vai tratar muito, você vai ver que a gente vai estar tratando muita coisa de caso prático. Não adianta que eu pegar e tacar a aula, falar aqui de tudo que for de tributário para vocês, porque eu sei que grande maioria também não tem contato com o direito tributário na prática, né? Então, vocês, como eu disse no começo da aula, o que vocês vão ver é que a gente vai estar sempre aqui, trazendo aqui o caso prático para dentro de sala de aula, certo? Mesmo sendo à distância, remota, de forma remota, mas vocês vão ter, sim, essa possibilidade de ver justamente a questão prática dentro de sala de aula, certo? Então, vamos lá. Se vocês já quiserem anotar, se vocês já quiserem imprimir, quiserem baixar o plano de ensino, tá certo? Fiquem à vontade. No plano de ensino, a gente já tem as datas das provas, e é isso que eu vou estar passando agora para vocês, tá certo? A partir de quinta-feira, a gente vai nós estaremos iniciando aqui a nossa matéria falando de obrigação tributária, tá certo? E aí, a nossa primeira prova, ela vai acontecer em setembro, quer dizer, próximo mês, né? Professor, pelo amor de Deus, quando é que a gente já vai ter prova? Dia 22 de setembro. Anotem aí, dia 22 de setembro, tá? 22 de setembro, a V1, primeira chamada. Dia 24 de setembro, a segunda chamada. 22 de setembro, a primeira chamada. E dia 24 de setembro, a segunda chamada. Professor, como é o estilo de prova do senhor? Como é o seu estilo de prova? Minha gente, a minha prova, ela é objetiva, certo? A nossa prova, ela vai ser objetiva. E aí, a grande maioria das questões, elas são estilos de casos práticos, tá? Professor, mas por que casos práticos? Até porque, para facilitar, gente, é impressionante, os próprios alunos, se vocês conversarem com os meus alunos, que foram meus alunos, eles vão dizer
que vocês pegam a prova, vocês já conseguem identificar, porque vocês lembram da aula, sabe? Quando o professor falou aquilo ali, pá. Então, não vai ser nada de outro mundo, tá? E lembrando que eu estou preparando vocês, tá? Desde do primeiro dia de aula, desde hoje mesmo, eu estou preparando vocês, não é só para passar na minha disciplina, não. Não, meu objetivo não é esse, tá? O meu objetivo é que vocês aprendam e que vocês consigam também fechar a prova da OAB em tributário, certo? Então, prestem atenção que o que a gente vai estar fazendo aqui é uma preparação maciça, não para a minha disciplina, mas sim para a vida de vocês. Tranquilo? Bora lá. AV2, tá? AV2. AV2, minha gente, ela vai ter ali, vai ser, na verdade, em outubro, certo? Dia 27 de outubro, 27 de outubro e 29 de outubro. 27 de outubro e 29 de outubro, certo? E a AV3, comecinho de dezembro, a AV3, comecinho de dezembro. Dia 1º de dezembro e dia 3 de dezembro. Primeira chamada, dia 1º de dezembro, e segunda chamada, dia 3 de dezembro. E aí você já me pergunta assim, professor, a sua prova, ela é cumulativa? Minha gente, eu ainda não decidi como é que vai ser esse semestre, tá? Mas todos os semestres, até o semestre retrasado, ela era, assim, cumulativa, porque, como a nossa prova era unificada, né? Você já estava se preparando para a prova unificada. Então, não adianta nada eu fazer uma unidade, na AV1 fazer unidade 1, AV2 unidade 2, e na AV3 unidade 3 e 4, né? Então, eu já fazia isso para fazer com que vocês se forçassem a estudar e aprender e fazer uma boa prova unificada, certo? Até então, ainda está sendo decidido se vai ter ou não a questão dessa prova unificada, se vai ter ou não a prova unificada, mas aí a gente vê com cautela e de forma tranquila. Não adianta a gente se desesperar, mas tudo vai dar certo, tá bom? Minha gente, quanto à questão aqui de livros, certo? Primeiro dia de aula, os alunos sempre perguntam, professor, pronto, o Raul está dizendo assim, professor, alguns estão dizendo que vai ter prova unificada, os outros não. Pois é, Raul, na verdade, não, a gente ainda não sabe, certo? Não vou mentir para você, a gente ainda não sabe se vai ter ou não, tá? Fiquem super tranquilos, gente, eu estou falando bem sério mesmo, tá? A preparação que vocês vão ter, vocês vão conseguir fazer qualquer prova, certo? Já já eu vou estar até dizendo por que eu estou dizendo isso e com tanta convicção, tá bom? Fiquem tranquilos que vocês, pelo menos na minha disciplina, se vocês tiverem a prova unificada, vocês não vão ter problema nenhum. E se vocês não tiverem, claro, do mesmo jeito, tá certo? Então vamos lá. Questão da nossa bibliografia, né? Alguns alunos perguntam em relação à bibliografia. Professor, quais são os livros ou qual é o livro que eu devo adotar? Gente, fica muito a critério do aluno, muito a critério do aluno. Por que é? Porque não adianta eu aqui gostar de um determinado livro, se para ti aquele determinado autor, você não consegue entender o que ele fala, certo? Mas, claro, eu posso sugerir alguns nomes. Tá? Para mim, professor Medina ou advogado Medina, doutor Medina, enfim, tem um determinado autor que, para mim, hoje ele é referência em direito tributário, tá? Que é justamente o Leandro Paulsen. Tá? Para mim, o Leandro, hoje em dia, ele é referência no direito tributário. E aí ele tem vários livros super interessantes. Por exemplo, tem um livro dele, tá aqui, ó. Tem um livro dele, Impostos Federais, Estaduais e Municipais. Esse livro aqui, ele dá uma aula só sobre os impostos, tá? Mas, para mim, esse não é o livro principal dele. Não é o livro principal dele. Ele tem um determinado livro que ele traz tanto a questão do tributário na Constituição Federal,
como a questão do tributário no CTN, certo? E aí ele pega, ele começa pela Constituição, e aí ele vai abordando por artigo. Então, ele fala do artigo, ele comenta o artigo, e ele traz doutrinadores que falam sobre aquele determinado artigo. E aí, se ele tivesse, se aquele determinado artigo ele tem duas posições ali contrárias, tá? Ele vai trazer as posições ali divergentes, e aí ele vai trazer ali a posição dele, né? E aí ele vai fazendo isso com todos os artigos ali da Constituição, como também do CTN. E, além disso, ele ainda traz jurisprudência acerca daquele determinado assunto. Então, para mim, esse livro, ele é fantástico, tá? Esse livro ele é fantástico. Eu acho que está até aqui no... Se não tiver, eu coloco para vocês no nosso fórum, que eu vou já explicar o que é nesse fórum, tá? Mas aqui no nosso plano de ensino tem um livro dele também, que é o curso de Direito Tributário completo. Curso de Direito Tributário completo. Deixa eu só pegar, eu acho que está aqui, esse livro está aqui, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Pronto, o nome do livro é Direito Tributário, Constituição e Código Tributário. Leandro Pausen, né? E o nome do livro é Direito Tributário, Constituição e Código Tributário, à luz da jurisprudência à luz da doutrina e da jurisprudência. Repetindo, Direito Tributário, Constituição e Código Tributário, à luz da doutrina e da jurisprudência, tá? Ele é grosso, ele é um livro bem grosso, mas, como eu disse a vocês, ele é completo. Para mim, ele é fantástico. Mas vamos lá, professor. Além do Leandro Pausen, gente, aí a gente tem vários, né? A gente tem o Ricardo Alexandre. O Ricardo Alexandre, ele tem o nome do livro é Direito Tributário. Todos esses livros, gente, tem na biblioteca, tá certo? Inclusive, eu acredito que na biblioteca virtual também. Tem o Luciano Amaro, que é um livro muito bom também, Luciano Amaro. O de Brito Machado II, claro, né, referência em direito tributário, a gente não pode esquecer isso. O Eduardo Sabag, o Manual de Direito Tributário também, do Eduardo Sabag. Cuidado que o Manual de Direito Tributário do Eduardo Sabag, ele é muito, muito, muito focado para concurso público, né? Então, cuidado com o que vocês querem, né? Para que é que vocês querem aquele determinado livro? Se é para estudar para um concurso público, ou se, na verdade, vocês querem um livro para advogar, certo? Então, vocês têm que ter cautela em relação à escolha de vocês, certo? A gente tem alguns periódicos, inclusive, que estão, esses periódicos, no próprio plano de ensino, e outros livros também aqui complementares, como o Aliomar Baleeiro, também, que é fantástico, inclusive eu até tenho ele, Paulo de Barros Carvalho, Sacha Calmon Navarro Coelho, muito bom também esse livro, certo? E temos vários outros, certo? Professor, eu não sei qual livro que eu quero. Gente, pesquisem, e aí, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, falem comigo, que aí a gente troca uma ideia, a gente tira a dúvida, eu tento ver, né, qual é o livro que vocês podem estar adotando, tá certo? Outro detalhe aqui, certo? Que vários alunos me perguntam, professor, como é... Pronto, Raul, vou já falar, certo? Raul está perguntando se a gente tem monitor. Temos monitor, é a Carol, tá certo? Já eu vou trazer. Raul me lembra de falar da Carol, tá? Vou só terminar isso aqui e a gente pode falar da Carol. Como é que é a questão aqui da sua nota? Né? Será que a sua nota, a prova vai valer de 0 a 10? Como é que é o esquema aqui da sua disciplina? Minha gente, é o seguinte, a prova ela vai valer de 0 a 10, certo? A prova vai valer de 0 a 10. Só que vocês vão ter a oportunidade de ter ponto extra. Professor, como assim ponto extra? Lá no plano de ensino, lá no final, antes da bibliografia, eu trago justamente essa situação dos pontos extras, tá certo? E aí vocês vão poder aqui acrescer até um ponto extra.
Professor, e como é que eu vou ter condições de ganhar até um ponto extra em cada AV? Então, vamos lá. Se você participar do GEDES, aí entra a Carol, tá? Se você participar do GEDES, tiver ali uma frequência boa no GEDES, você vai ter meio ponto extra para a V1 e para a V2, né? Professor, e para a V3? Para a V3 vai depender se for unificado ou não. Se não for unificado, a gente vai ter. Se for unificado, a gente não vai ter, certo? Vamos lá. E além desse meio ponto, minha gente, eu gosto que vocês sempre façam também mapas mentais. Professor, para que isso? Para ajudá-los justamente no estudo da disciplina, tá? Então, vocês vão ter um prazo para me entregar aqui mapas mentais da disciplina. E aí, para a V1, vocês vão ter que me entregar os mapas mentais referentes à V1. Quem entregar e não for copiado, certo? Não for plagiado o mapa mental, vai ganhar meio ponto também, certo? Professor, e quando é que eu tenho que entregar esse mapa mental? Vamos lá, para ver se vocês conseguem entender, tá? Nossa prova é sempre terça e quinta. O mapa mental você tem que me entregar até domingo antes da prova. Então, domingo antes da prova é a data final do mapa mental, e aí terça já é a prova, certo? Então, sempre vocês, o mapa mental, vocês vão ter que me entregar no domingo anterior à prova, certo? E, professor, e eu vou entregar esse mapa por onde? Por e-mail. Vocês vão estar entregando o mapa mental por e-mail. Qual é o e-mail? Tem lá no plano de ensino, mas eu vou dizer aqui a vocês, tá certo? Direito Tributário, tudo junto, 2020, @gmail.com. Direito Tributário 2020, @gmail.com. Professor, eu nunca fiz mapa mental. Eu não sei fazer mapa mental. E aí, não se preocupe, tá? A Carol, minha monitora, ela vai estar explicando para vocês e eu vou estar também enviando para vocês uns slides que foi até a Carlinha. Carlinha, acho que vários conhecem. Carlinha Soraya, que é monitora, inclusive, hoje em dia de consumidor, né? A Carlinha sempre está muito engajada em alguns projetos da nossa faculdade, da nossa universidade, e a Carlinha, ela sempre, todo começo de semestre, a Carlinha, ela foi minha aluna, e ela sempre dava uma aula expositiva na minha sala. Eu dava uns minutinhos ali para ela explicar a questão do mapa mental, né? Mas, desse modo, né, desse semestre agora, a gente não vai ter a Carlinha nas aulas. Raul, justamente. Meio ponto, tá? Então, só lembrando aqui. Ponto extra, professor, vai ter ponto extra? Vai. Até um ponto extra. E como é esse ponto extra? Meio ponto para quem participar do GEDES, certo? E mais meio ponto para quem entregar os mapas mentais até o domingo antes da prova, tá? Professor, ok, eu entendi a questão dos pontos extras, mas eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor só faz revisão? Antes da prova, tem algum tipo de revisão? Minha gente, um dia antes da prova, uma aula antes da prova, certo? A gente faz na verdade, eu não digo revisão, tá? Mas o que eu fiz semestre passado, que deu super certo, e eu vou fazer de novo, vou continuar com vocês. Eu faço um bate-papo tributário. O nome do nosso dia é bate-papo tributário. E aí, o que a gente vai fazer nesse bate-papo tributário? Eu vou juntar aqui o material que a gente estudou, que vocês estudaram, né, que vai estar caindo na prova, e vou trazer aqui algumas coisas bacanas de forma diferente. Então, não é a mesma aula, não é a repetição da nossa aula, não é, tá? Por exemplo, eu trago sempre nesses bate-papos tributários jurisprudências, súmulas do STF, do STJ, né? Na verdade, é a matéria ali colocado outros pontos bacanas para que a gente venha a discutir nesse bate-papo tributário, certo? Então, isso eu faço sempre antes da prova, numa aula antes da prova, tá? Então, tanto para a V1, como para a V2, como para a V3. E aí foi super bem visto e foi super bacana
esse desenvolvimento que a gente fez mês passado, certo? Vamos lá. Alguma dúvida, gente, até agora? Falem, tá certo? Por favor, falem. Raul tá perguntando assim, ó. Professor, gente, desculpa, eu já tô começando a ficar rouco porque não estou acostumado a falar, né? Passei muito tempo sem falar, só dá nisso. Professor, eu posso estar entregando os mapas mentais pelo WhatsApp? Raul, aí você combina com a Carol, certo? A Carol que vai estar recebendo, e aí vocês combinam com a Carol. Inclusive, deixa eu só falar, e aí eu entro no Ava para a gente falar a questão justamente do grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp, certo? Se vocês entrarem lá no Ava, eu vou tentar mostrar para vocês onde é que está. A gente tem um fórum de informações. Tudo que eu acho que é importante, algumas coisas que são importantes aí, até durante, por exemplo, ontem mesmo eu já publiquei o link do grupo do WhatsApp, certo? Então, tudo que é de importância para vocês, para a nossa disciplina, a gente vai estar colocando ali no fórum, certo? Então, eu quero para professor, tem grupo do WhatsApp do direito tributário? Tem. Agora preste atenção. O grupo do WhatsApp de direito tributário é para tratar de direito tributário, certo? É para tirar dúvida, certo? É mais uma ferramenta que vocês vão ter, certo? Para estar mais próximo a mim, como a própria Carol, a nossa monitora, certo? Estou com dúvida, manda. Claro que, lembrando que, né, tem horas para responder, tá certo? O professor não vai responder de madrugada, né? Durante o dia a gente vai e responde, mas a gente sempre, eu e a Carol, a gente está sempre antenado, sempre respondendo as dúvidas, tá certo? Tem alguma matéria bacana, a gente coloca lá. Tem alguma coisa interessante, a gente está sempre fazendo aquilo ali como uma forma de discutir o direito tributário. Então, é super bacana aquele grupo, tá? Mas, claro, depende muito do aluno, né? Se o aluno também não participar, aquilo ali pode ficar cansativo, tá certo? Mas eu acredito que não, eu acredito que a gente vai ter um semestre bacana e, claro, esse grupo também vai funcionar como funcionou no semestre passado, certo? Então, voltando aqui, tá? Antes da gente falar a questão do AVA. Me lembrem só o que eu estava falando, porque eu já esqueci. Alguém lembra? Estava perguntando se vocês tinham alguma dúvida, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? A respeito da disciplina, a respeito de algum outro ponto que a gente ainda não tratou? Não, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Questão de material de estudo, certo? Questão de material de estudo. Vocês, prestem atenção no que eu vou dizer, tá? Vocês vão ter um vasto material de estudo. As minhas aulas, certo? Em cada unidade eu faço eu faço slides, tá? Vocês vão ter acesso, inclusive, a esses slides. Então, por exemplo, em obrigação tributária, que a gente vai começar a próxima aula, eu tenho um slide, eu vou dar aula em cima dos slides. Agora, entendo, os slides eu não vou ficar lendo e repassando, não, tá certo? A gente vai estar comentando, trazendo coisa bacana para isso, tá certo? Terminou o conteúdo da unidade 1, eu disponibilizo para vocês esses slides, tá? Então, eu não disponibilizo antecipadamente, não. Eu dou a aula, terminou o conteúdo da unidade 1, eu vou e disponibilizo o slide. Além do slide, o que é que vocês vão ter aqui? Notas de aula, certo? Slides, notas de aula. As minhas notas de aula são compilados, certo? Então, vocês vão ter aqui, eu vou estar explicando a matéria, eu vou estar colocando ali na nota de aula também os artigos da Constituição, do CTN, alguns autores, eu vou estar citando também alguns autores, certo? E olha o que eu vou dizer, sempre no final de cada unidade, sempre no final de cada nota de aula, na verdade, de cada nota de aula, vocês vão ter também exercícios. Vocês vão ter exercícios, tá? Então,
Essa nota de aula, gente, é interessante que vocês realmente baixem a nota de aula, tá? E vá juntando todas as notas de aula, porque no final vocês vão ter uma apostila super atualizada em direito tributário. Professor, o senhor entrega essas notas de aula todas de uma vez? Também não. Também não. Como é que eu faço? A gente vai estar abordando aqui a obrigação tributária. Beleza. Eu trato da obrigação tributária, quando tiver no finalzinho da obrigação tributária, eu anexo lá no Unifor Online, né, lá no AVA também, o conteúdo e a nota de aula, né, o slide e a nota de aula. Então, vocês vão ter a nota de aula referente àquela determinada unidade. E aí, lembrando que essa unidade, no final dessa nota de aula, vocês vão ter também ali questões, tá? Professor, ok, eu entendi que o senhor vai liberar essa nota de aula, mas tem mais alguma coisa que o senhor vai estar disponibilizando para a gente? Tem. Durante o período das aulas, durante todo o semestre, eu vou estar disponibilizando para vocês também alguns textos e alguns livros em PDF mesmo, tá? Então, eu vou estar enviando para vocês, deixando no Unifor Online de vocês, vários livros em PDF, certo? Professor, para quê? Para que vocês também tenham a opção, a possibilidade também de estudar por eles, certo? Além disso, vamos lá, presta atenção, hein? Slide, nota de aula, livro, né? Acaba por aí? Não. Eu, professor Medina, toda a unidade, vou estar fazendo para vocês podcasts. Eu, professor Medina, sempre no final de cada unidade, eu vou estar fazendo para vocês podcasts. Professor, podcasts sobre o quê? Vamos lá. Os podcasts, minha gente, esses podcasts, para quem não sabe o que é podcast, né? Na verdade, é só áudio, vocês não têm o vídeo, vocês vão ter o áudio, e aí esse áudio eu estarei gravando, tá? Não é ao vivo, é gravando e disponibilizando para vocês, junto com um determinado material. Por exemplo, eu decido aqui fazer um podcast só de resolução de questão de prova da OAB. 10 questões de resolução de prova da OAB em direito tributário. E aí, o que eu faço? Eu vou estar respondendo todas as questões e vou estar enviando para vocês o podcast com a gravação dessas questões, né, da resolução das questões, juntamente com as questões, certo? Outro podcast que a gente vai poder fazer é de uma jurisprudência. Então, eu vou pegar uma jurisprudência referente à matéria que nós vimos em sala de aula, certo? E aí eu vou estar lendo a jurisprudência e interpretando a jurisprudência. E aí vocês vão ter esse podcast referente a essa determinada jurisprudência, tá? Também relacionado a uma determinada unidade. Ou então eu vou pegar uma matéria de jornal, que saiu no jornal agora, referente à nossa disciplina, e eu vou estar conversando acerca justamente dessa matéria, que também faz referência a quê? A nossa disciplina, ao que a gente está vendo em sala de aula. Então, eu gravo esse podcast, encaminho para vocês também o podcast com a matéria vinculada para que vocês possam estar tanto com a matéria como com o podcast, certo? Então, veja que vocês vão ter aqui uma gama de informações à disposição de vocês para estudar, tá? Lembra que eu disse no comecinho da aula, né? Depende do aluno, né? Fazer uma disciplina bacana depende do aluno, não é do professor. Eu vou dar aqui todas as ferramentas e possibilidades para que vocês consigam fazer uma disciplina bacana, certo? Mas vai depender de vocês, vocês conseguirem aí desempenhar. Professor, mas a disciplina é remota, a disciplina, eu tenho pouco tempo, eu não estou com muito tempo. Entenda, minha gente, tudo é questão de organização, tá certo? Vocês vão ver que vocês não vão ter muita coisa de uma vez. Não, eu não vou jogar tudo isso de uma vez.
Não, é tudo de forma sincronizada, tudo de forma organizada. Então, dá sim para vocês estudarem, tá? Mas desde que vocês comecem, claro, a estudar desde agora, desde o começo, certo? Não inventem aqui, pelo amor de Deus, não inventem de estudar aqui de véspera de prova, tá? Até porque em nenhuma disciplina você vai conseguir aqui estudar a matéria toda da disciplina, né? Em véspera de prova, tá certo? Mas se vocês tiverem uma continuidade, as coisas funcionam de forma tranquila, certo? Lembrando que eu sempre estou à disposição de vocês, sempre. Para quem já me conhece, alguns já me conhecem aqui, sabem como eu sou disponível e como eu gosto de ajudar. Então, aqui, vocês não vão ter problema em relação a isso, tá certo? A gente, na verdade, o meu grande objetivo é que vocês aprendam. Então, eu sabendo que vocês estão com dúvida, que vocês estão querendo aprender, para mim, é o essencial, é o mais importante, certo? Então, além dos podcasts, tá? Eu fiz um negócio super bacana, eu criei um negócio super bacana que vocês também, eu vou disponibilizar para vocês. E aí eu digo que é uma brincadeira que vocês vão ter aí durante o semestre, que é justamente palavras cruzadas em direito tributário. Alguém já viu isso na vida? Vocês já tiveram a oportunidade de fazer palavras cruzadas de alguma disciplina? Meu povo, responda. Pronto, a Alessi disse que não. Então, pronto. Então, não. vocês... Pronto. Então, vocês... Obrigado, Dessa. Me salvou, tá vendo aí? Então, vocês vão ter a oportunidade também de fazer palavras cruzadas de acordo com o que a gente está aprendendo, certo? Então, veja, como eu disse para vocês, vocês vão aprender aqui a disciplina de uma forma fácil, de uma forma bem lúdica, às vezes, tá? E é isso que eu quero, e é isso que eu quero realmente que ao final do semestre vocês cheguem para mim e digam assim, professor, valeu a pena, era isso mesmo que o senhor disse e deu certo, tá? E, claro, quero que vocês confiem em mim, tá? Deixe as coisas andarem, mas deixe que vocês façam o trabalho de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Esse semestre, ocorreu uma modificação do semestre passado. Semestre passado, a gente até, nossa disciplina rodou muito bem, inclusive, mas esse semestre a gente trouxe aqui a questão da nova ferramenta, né, que é o AVA. E aí, eu quero saber de vocês aqui, antes da gente começar a mostrar o AVA. Vocês já chegaram até a possibilidade de ver o AVA? Chegaram? Viram o AVA da minha disciplina, da nossa disciplina? Já. Já? Eu estou vendo que a grande maioria, sim. Conseguiram entender como é que vai ser a questão do AVA dentro da disciplina? Sim. Né? Praticamente, ela é muito parecida com todas as demais disciplinas, né? Então, veja lá. Vai se conhecendo. Como é, Andresa? Aos poucos vai se conhecendo. Pronto, aos poucos vai se conhecendo. E aí, para isso, certo? Eu vou passar aqui para vocês, eu vou colocar lá na nossa disciplina, no AVA, para que vocês vejam como é que ela está, tá? Minha gente, essa aqui é na visão. Vocês estão vendo, conseguindo enxergar? Sim. Pronto. Minha gente, essa aqui é a visão. Desculpa, é a visão do professor, tá certo? Não é do aluno. Mas é mais ou menos isso aqui. Aqui é a abertura da nossa disciplina, certo? E aí aqui eu fiz um pequeno introdutório, falando aqui justamente do ambiente virtual de aprendizagem, né, do AVA. E aí vejam o seguinte, aqui você já tem acesso ao próprio plano de ensino. Tudo que a gente falou agora, vocês já conseguem baixar por aqui. Professor, mas esse plano de ensino, ele está só aqui? Não, ele também está lá em material didático, lá no Unifor Online, onde era antigamente, certo? Mas aqui vocês vão ter também o plano de ensino, tá? Professor, ele vai ficar aí até quando? Até o final do semestre, certo? Vamos lá. Além disso, passando o plano de ensino, vocês têm aqui, ó, informações importantes. O que são essas informações importantes? Minha gente, isso aqui vai ser um fórum, certo? Veja que eu escrevi, ó, neste fórum
teremos informações importantes para você da disciplina de Direito Tributário 2. E aí, é importante que sempre vocês abram esse fórum para ver se tem alguma coisa nova, certo? Por exemplo, vou abrir aqui, ó. Pronto. O que é que eu tenho dentro do fórum? Olha aqui, eu já tenho um novo tópico, né? Eu já tenho um tópico aqui. Grupo do WhatsApp de Direito Tributário 2. Ontem eu, professor Medina, criei justamente esse primeiro tópico. E aí vocês abrem aqui e eu vou explicar o que é isso aqui. Que eu já disse a vocês, né? Nós aqui na nossa disciplina, nós temos a monitora, a Carol, e ela está responsável aqui em tratar com vocês dentro do grupo do WhatsApp também algumas coisas, né? Tirar dúvida, produzir algum material bacana e enviar para vocês. E aí é só vocês clicarem aqui no link, né? Copia e cola, e vocês vão conseguir já entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nem eu fiz isso ainda, tá? Mas eu quero que vocês façam e depois aí eu vou e entro, certo? Então, veja que eu vou estar disponibilizando aqui algumas coisas, como eu disse a vocês, algumas coisas que eu acho que são importantes dentro desse fórum aqui de informação, tá? Veja que as aulas, todas as nossas aulas, elas serão síncronas. Todas as nossas aulas, elas serão síncronas. Então, você, para ter acesso a esse link, é só você clicar aqui e você já entra direto, né? Ontem, na verdade, eu enviei para vocês um torpedo, mas eu não estarei enviando todos os dias. Era só porque era o primeiro dia de aula e eu queria que vocês realmente não se perdessem, tá? Então, era mais para guiá-los e como a gente está fazendo essa volta aqui, né, dentro do AVA, não tem porquê a gente estar mandando aqui para vocês todo dia o link, tá certo? Então, é só você vir aqui, clica aqui e já entra na nossa aula. Então, vamos lá. E aqui, gente, ele foi dividido em blocos, tá certo? O nosso AVA, ele é dividido em blocos. Nós temos o primeiro bloco, que é um bloco de apresentação. Um bloco de apresentação. Aí aparece essa caricatura de uma criatura aqui que vocês começaram a conhecer hoje, tá certo? E aí aqui nessa caricatura a gente está explicando um pouquinho o que é que a gente fez para vocês, tá? Todos os professores de Direito Tributário 2, então, eu, professora Diane, professor Elisberg e professor Jório, nós 4, nós nos reunimos e decidimos criar um suporte metodológico para a disciplina, certo? Então, vocês vão ter aqui, dentro do AVA, além das nossas aulas que serão gravadas, tá? Todas essas aulas síncronas, elas serão gravadas e elas serão colocadas dentro do AVA, já vou mostrar onde é que elas vão ficar, tá certo? Vocês vão ter um suporte metodológico. E o que seria esse suporte metodológico, minha gente? Nós, professores da disciplina, nós gravamos alguns vídeos, tá? Referentes a temas específicos das unidades, que esses temas que nós colocamos nesses vídeos foram situações muito concretas, muito peculiares, que nós não vimos em sala de aula. Então, é um complemento realmente da nossa sala de aula, tá? Então, veja que esse suporte metodológico, o objetivo dele é permitir que você, aluno, tenha um complemento da aula ministrada pelo professor, trazendo a oportunidade de compreender a matéria com mais facilidade. Então, para isso, a gente, na verdade, realizou, né, essas atividades aqui que vão ser propostas. E aqui é interessante, minha gente, que vocês abram aqui esses vídeos, tá? Esse primeiro vídeo é um vídeo de apresentação, e aí veja que esse vídeo é bacaninha, porque estão todos os professores da disciplina, a gente está se apresentando e apresentando aqui esse suporte metodológico, certo? Então, essa primeira parte da apresentação, eu queria muito que vocês verificassem, abrissem o vídeo, tá? E tivessem a oportunidade de ver logo de imediato, tá? Antes da gente começar realmente a nossa aula de quinta-feira, certo?
Ok, professor, e aí? E aí a gente chega no nosso primeiro módulo. A gente chega no nosso primeiro módulo, que é justamente o módulo de obrigação tributária. Veja que sempre em cada módulo a gente vai ter a primeira parte é justamente explicando o que é que se trata esse módulo, né? Então, aqui, o nosso querido professor Elisberg, ele está falando aqui qual é o objetivo aqui dessa obrigação tributária, tá? E aí, o que foi que eu fiz também para facilitar para vocês? Preste atenção, ó. Passando essa primeira figura, vocês também vão ter acesso aqui à nossa aula síncrona. Então, tanto faz vocês abrirem por aqui, pelo módulo, como também vocês abrirem pela parte principal da nossa disciplina, tá? Ela vai cair tanto no mesmo canto, né? Na nossa mesma aula, tá certo? Tanto lá pelo módulo, como pela parte principal da nossa disciplina. E aí, veja, como eu disse a vocês, ó. Aqui no nosso módulo 1, vocês vão ter aqui 5 vídeos. Vocês vão ter aqui 5 vídeos. E aí, cada vídeo ele vai tratar de um tema diferente da obrigação tributária. Um ele fala da capacidade tributária, outro ele fala da responsabilidade, outra da denúncia espontânea, outra da responsabilidade por sucessão imobiliária, outra da solidariedade. E aí, aqui, claro, a nossa Barbie Mó, né, professora Diane, ela está se despedindo ali do módulo, e aí a gente já passa para o próximo módulo, né? O módulo 2. Professor? Oi. Pronto, professor, oi, é o Raul que tá falando. Oi, Raul. Professor, como é que vai ser a questão da frequência? Pronto. Segura a tua pergunta que eu respondo já, certo? Segura aí tua pergunta que eu respondo já a questão da frequência. Então, minha gente, na verdade, o nosso AVA, ele é assim, tá certo? Assim, deixa eu explicar aqui. O módulo 1, minha gente, lá no final do módulo 1, preste atenção, ó. Lá no final do módulo 1, vocês também terão um fórum. Tá vendo aqui? Um fórum. O que é que tem escrito no fórum? Link das gravações das aulas remotas. Então, preste atenção. Terminou nossa aula hoje, eu já vou gravar, já está gravando, eu vou salvar. Consegui salvar, onde é que eu vou estar disponibilizando, professor? Professor, eu não tive tempo, eu não consegui assistir sua aula. Onde é que eu vou assistir sua aula? Você vai ter que vir nesse link que está dentro do módulo 1, tá? Então, entra no link e aí você vai ter ali, né, hoje à tarde, ou no máximo, acredito que até no máximo hoje à noite, já vai estar disponibilizado aqui a gravação dessa aula remota, certo? Professor, eu entendi. Digamos, agora vamos lá, passamos para o módulo 2. Chegamos no módulo 2, também vamos fazer a mesma coisa. Professor, oi. Na questão dos slides, é lá também que vai estar disponibilizado, já que é no final? Boa pergunta, Andresa. Não, vamos lá. O que eu vou fazer, tá certo? Para não dificultar a vida de vocês, tá certo? A gente quer facilitar, tá bom? Se eu colocar esses slides também lá, pode ser que dê tilt na cabeça de alguns alunos, certo? Então, eu vou fazer um fórum somente de link, tá? Da aula. Eu vou continuar disponibilizando todos os materiais também. Lá em material didático, lá no Unifor Online, certo? E eu vou criar também em cada módulo, certo? Um outro fórum, eu não sei se é fórum ou é outra espécie de codinome que eu vou ver ainda, certo? Para colocar o material referente àquela determinada unidade. Então, vocês vão ter dentro do módulo, certo? Só que não é no fórum, vai ter aqui mesmo, certo? Dentro desse módulo, mas não no link, nesse link, vocês vão ter um outro espaço que vai ter também a disponibilização do material, tá? Tanto dos slides, como da nota de aula, como dos podcasts, certo? Eu acredito que seja fórum, pelo menos mês passado, a gente colocava tudo dentro do fórum. Eu acho que dá para colocar isso tudo dentro do fórum, certo? Tá, obrigada. Deu para entender, né? Raul, quer falar? Essa parte das observações importantes que o senhor mostrou, onde é que tem o grupo do WhatsApp, eu queria ver onde é que tem um link. Ah, tá certo. É bem aqui, ó.
Assim que você entrar na disciplina, certo? E abaixo dessa figura aqui, você vai ver o plano de ensino e após o plano de ensino tem informações importantes. É o primeiro, é o fórum, nosso fórum MOL, né? E aí dentro do fórum MOL, desse primeiro fórum, tem o link para você entrar no grupo, no grupo do WhatsApp, certo? Tranquilo? Beleza. Posso passar para frente, minha gente? Bora lá. Vamos lá. Módulo 2, certo? Módulo 2, minha gente, do mesmo jeito. Isso que eu quero que vocês entendam. Ó. Módulo 2, deixa eu apertar aqui no módulo 2. Módulo 2 do mesmo jeito, tá? Tem um link das aulas síncronas. Lá no final, vocês vão ter também o link das gravações remotas. Professor, mas não já tem esse link lá no módulo 1? Minha gente, entenda. Os links das gravações do módulo 1, da unidade 1, vão ficar lá no módulo 1, certo? Os links das gravações da unidade 2, do módulo 2, vão ficar onde? Aqui, dentro da unidade 2, dentro do módulo 2, certo? E aí, claro, eu também vou abrir aqui uma outra caixinha para colocar justamente os slides referentes ao módulo 2, como também materiais aqui, notas de aula e podcasts, enfim, tudo que a gente for, tudo que eu for inventando aqui, tá certo? Para vocês, eu também vou estar disponibilizando dentro desse determinado módulo. Professor, ok. E no módulo 3? Módulo 3, do mesmo jeito. Vocês têm um link. Lá no final, vocês vão ter também o link das gravações das aulas remotas deste determinado módulo, e vocês também vão ter um espaço aqui, depois desse link, um espaço onde eu estarei colocando também notas de aula, a questão dos podcasts, a questão do próprio slides aqui referente a essa determinada unidade, certo? Minha gente, deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho que eu estou falando besteira. Eu acho que eu criei bem aqui, ó. Peraí. Aqui, desculpa, gente, ó. Nem eu lembrava. O que foi que eu fiz, tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Vocês vão ter todos esses blocos, ó. Apresentação, obrigação tributária, módulo 1, módulo 2, módulo 3, atividades avaliativas, atividades e avaliações, e tem um último bloco que é materiais diversos, tá vendo aqui, ó? Materiais diversos. Vai ser aqui que eu vou disponibilizar, gente, vai ser aqui, certo? O que é que eu vou disponibilizar em materiais diversos? Notas de aula, os podcasts, tá? Os slides das unidades, tudo eu vou disponibilizar dentro desses materiais diversos, para ficar mais fácil para vocês terem o aporte dentro de um local só, certo? Desculpa, é porque realmente eu fui fazer isso aqui domingo, e aí isso é muito recente também para os professores, né? Mas vocês vão ter todos esses 5 blocos, certo? E o último bloco, materiais diversos, vocês vão ter aqui justamente tudo que eu for colocando, eu vou acrescentando aqui, certo? Livros, notas de aula, podcasts, a questão dos slides, tá certo? A única coisa que eu não vou postar aqui, como eu já disse, realmente, são os links das aulas, que eles estarão sempre no final de cada módulo, né? Sempre no final de cada módulo, certo? Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida? Tentei, né? Acabei tentando ser claro, mas no final acabei errando um pouquinho, mas enfim, acredito que seja isso mesmo, certo? E aí, lembrando, professor, eu não encontrei o material tal. Me pergunte, que aí a gente fala, tá certo? Raul, o que é que tu tinha me perguntado, hein? Era a frequência, não era? Era. Pronto. Sempre no final da aula, certo? Eu vou estar fazendo com vocês a frequência, certo? Sempre no final da aula, eu vou estar fazendo com vocês a frequência. Professor, essa frequência serve para quê? Minha gente, para mim serve para muita coisa, certo? Para mim serve para muita coisa. Primeiro, para eu saber quem está assistindo a minha aula e quem não está assistindo a minha aula. Segundo, para conhecer vocês.
né? Terceiro, a gente sempre tem aqueles alunos que, no final de cada AV, eles vêm chorar. Professor, é porque eu estou precisando de meio ponto, estou precisando de 0,2 décimos, enfim. O senhor poderia me dar esse meio ponto? Eu vou ter que olhar também na questão da frequência, certo? Eu sou uma pessoa muito bacana, muito participativa, muito legal, adoro. Pronto, a Alessi está dizendo assim, professor, vai ficar gravado para vocês, certo? Mas a gente vai ter que fazer, certo, Alessi? Assim, é algo institucional a frequência, e a gente vai ter que fazer a frequência, certo? E aí é importante, tá, gente, que vocês realmente participem, e eu vou dizer o momento, sempre no final da aula, que eu vou fazer a frequência. E, professor, como é que vai ser essa frequência? Vai ser diferente, certo? A frequência vai ser diferente. Eu espero que eu consiga, mas vai dar certo aqui. O Lucas está dizendo que a filha dele está assistindo. Ótimo, pode botar ela para assistir, viu? Depois eu vou tirar uma foto com ela. No final do semestre eu quero tirar uma foto com as filhas de vocês tudinho. A Alessi, eu conheci a Alessi grávida, né, Alessi? Nem grávida, né, Alessi? Antes da gravidez. Pois é. Então, eu estou conhecendo aqui a família realmente, antes de engravidar, isso mesmo. Então, como é que a gente vai fazer a frequência, tá? Eu vou disparar para vocês vão ter que colocar lá no chat, lá no nosso chat aqui, a palavra presente, e aí automaticamente ele já vai computar quem assistiu a aula e quem não assistiu a aula, certo? Vai ser super prático e vocês não vão ter problema nenhum. Oi, Raul. Quem não assistiu a aula agora, ao vivo, aí não tem a presença ou pode ter ainda depois? Boa pergunta, ó. Pergunta do Raul, né? Muito importante. Professor, eu não assisti a aula, não deu tempo de assistir, eu estava com dor de barriga e eu não tinha, ou ficava no banheiro ou assistia só a aula, né? E aí, eu posso assistir? Claro, deve assistir, certo? E aí, essa pessoa que assistiu depois, venha falar comigo para a gente ver o que faz, certo? Sem problema. Essa pessoa que assistiu depois, vem falar comigo e a gente tenta ver como é que faz. Ó, Wilner, segura as pontas aí, Wilner. Eu já vou terminar aqui, tá certo? Pra gente terminar a nossa aula. Gente, a nossa aula de hoje era mais isso mesmo, explicação de como é que vai ser o semestre. Eu queria conhecer vocês. Estou indignado porque vários de vocês não estão com as câmeras ligadas. Eu quero conhecê-los, tá? Eu quero passar por vocês e saber que vocês foram meus alunos. Como é que eu vou identificar quem é que foi meu aluno e quem não foi, né? Então, a nossa aula de hoje era mesmo para isso, tá certo? Próxima aula, vamos marcar aqui, vamos começar às 7h40 a nossa aula, tá? Pode ser 7h40, a gente dá esse prazozinho de 10 minutos, que era o tempo mais ou menos que a gente começava em sala, certo? E aí a gente começa a nossa aula já com obrigação tributária, certo? Vou estar disponibilizando agora para vocês, pronto. Vocês escrevam aí no chat, tá? Presente, para que vocês possam ter a presença de vocês, certo? E aí a gente inicia realmente as nossas aulas na próxima quinta-feira, certo? Gente, não esqueçam, quem quiser participar do grupo do WhatsApp, coloquem lá, vá lá no nosso grupo, lá no nosso fórum, bote lá no link, né? Pegue o link, coloque no grupo, e a gente já vai começar a abrir esse grupo também, tá? Oi, Raul, pode falar. O senhor está participando do grupo do WhatsApp ou não? Eu vou participar, ainda não estou não, mas eu vou participar, viu? Ok. Espero, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, né, da minha apresentação, como a própria Andresa já falou aqui, tá certo? E é assim, eu vou tentar ser bem leve com vocês o semestre inteiro, tá certo? E muito próximo, vocês vão ver que a gente vai ser muito próximo aqui, tá bom? Falta alguém ainda anotar aqui a questão da presença, todo mundo colocou?
Belezinha. Então, a gente hoje encerra a nossa aula, tá certo? E eu espero contar com todos vocês na quinta-feira, às 7h40, tá certo? Olha, que ele não tinha colocado, né? 7h40, tá certo? Gente, já vamos despedindo, tá certo? Vocês, quem quiser já pode ir saindo sem problema nenhum, tá bom? Um abraço. Quinta-feira a Até gente mais, tá junto. professor. Oi, Obrigada. Andresa. Até mais, professor, e obrigada. De nada, que é isso. Tudo de bom, viu? Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.